Mas o nobre projeta coisas nobres, e na sua nobreza perseverará. Outra versão diz assim: mas o liberal pensará liberalidades, e por liberalidade se afirmará. Tem uma outra versão que diz assim: mas o homem que é direito planeja maneiras de ajudar os necessitados, e por isso eles perseveram em fazer o bem. Na versão contemporânea diz assim: mas os nobres fazem planos nobres e defendem o que é nobre. Amém? Eu gostaria agora que você fosse até o Novo Testamento e abrisse a sua Bíblia no livro do Dr. Lucas, o médico Lucas, que registrou com bastante precisão as palavras de Jesus. Lucas, capítulo 14, o verso 28 até o 32, é o que nós vamos ler. Lucas 14, 28 até o 32. Eu vou ler na versão Nova Bíblia. Pode ser que algumas frases aqui sejam diferentes da sua Bíblia, a não ser que você tenha a mesma versão que eu tenho. Mas na versão Nova Bíblia, Lucas 14, 28 diz assim: pois quem começará a construção de uma torre, sem primeiro fazer os cálculos e depois verificar se tem recurso ou dinheiro suficiente para completá-la? De outra forma, só poderia completar os alicerces e não completaria a obra. E todos os que vissem o que aconteceu, iriam rir dele e dizer: estão vendo, aquele sujeito ali começou aquela construção e ficou sem dinheiro para terminá-la. Verso 31. E qual é o rei que algum dia pensou em ir à guerra, sem primeiro sentar-se com os seus conselheiros e discutir se o seu exército de 10.000 homens é capaz de derrotar os 20.000 homens que vêm marchando contra ele? Se acharem que não, enquanto as tropas inimigas ainda estão longe, enviará uma comissão para combinar as condições de paz. Amém? Podeis assentar. Queridos, essas duas passagens, elas são bastante interessantes e bastante apropriadas para o momento que a gente vive. Terceiro dia do ano. Eu gosto de matemática e fiz apenas um cálculo. Como nós vamos ter 366 dias esse ano, 3 dias do ano significa 0,82% do ano. Ou seja, já gastamos quase 1% do ano. E nesse apenas 1% do ano, nesse 0,82% do ano, o Senhor já começou a abençoar muita gente aqui. Já tem gente se sentindo abençoada, gente que tem certeza que o Senhor vai continuar abençoando, e Ele vai fechar 100% do ano com bênçãos total. É assim que nós cremos, amém, irmãos? Mas o cenário de 2016 é um cenário bastante interessante, e eu vou imitar um antigo superior hierárquico que eu tive. Um dos meus primeiros chefes no mundo corporativo, ele tinha uma maneira muito singular de iniciar as reuniões. A gente se sentava à mesa e ele começava assim: olha, eu tenho 2 notícias, uma ruim e uma boa. Ele sempre começava assim. Mesmo que as notícias não fossem tão ruins, mas uma sempre era melhor que a outra. Então ele classificava aquela que era menos boa como a ruim. E hoje eu queria dizer para você que eu tenho 2 notícias para você, uma boa e uma ruim. E normalmente a gente quer ouvir primeiro a ruim, para que a última coisa que a gente ouça, a última notícia que a gente ouça, seja uma notícia boa, e a gente vai embora para casa com a notícia boa. Então eu vou ler aqui a notícia ruim, lamento, mas tem notícia ruim sim, mas depois tem a boa, tá bom? E a notícia ruim eu tirei da manchete de capa da revista Época. Passei na banca de jornal hoje, gosto de comprar as revistas semanais, e a capa que mais me chamou a atenção foi a capa da revista Época. A capa tinha algumas manchetes, eu vou ler para vocês, porque são as notícias ruins.
Primeira manchete: o Brasil aperta a tecla pause. Ou seja, o Brasil parou. Outra notícia: a economia busca um freio para não rolar ladeira abaixo. Outra notícia ruim. São as manchetes. O custo de vida vai subir, o desemprego vai aumentar, o japonês da Federal vai acordar os poderosos mais cedo, os brasileiros continuarão a brigar nas redes sociais. Essas são as notícias ruins. Agora a notícia boa. Quer ouvir? Muito bem. A notícia boa está em Isaías 41:10. Eu vou ler para vocês, tá bom? Notícia boa. Versão contemporânea: você não precisa ter medo, porque eu sou o seu Deus, eu lhe darei forças, eu vou ajudar e manter você em pé, firme com a minha mão vitoriosa, a minha mão direita. Gostou dessa notícia? É essa notícia que você tem que assimilar, é dessa notícia que você tem que se apropriar, porque é essa notícia que vai te fazer bem. Amém, irmãos? A versão contemporânea, vou ler aqui a versão Bíblia Nova. Não entre em pânico, estou com você, você não precisa ter medo, porque eu sou o seu Deus, vou dar forças a você, eu o ajudarei, você encontrará firmeza em mim e eu vou segurá-lo pela mão. Essa é a versão contemporânea, uma versão bem fácil de entender e certamente é uma versão bastante motivadora. Você se sente encorajado agora? Muito bem. Então o 2016 vai ser um ano muito bom para você, se você se apropriar dessa bênção. Eu li aqui duas passagens bíblicas que estimulam nós a planejarmos. A primeira, em Isaías, diz que o nobre projeta coisas nobres. Ou seja, esse ano 2016, ele será muito melhor para você, se você começar a idealizar, planejar coisas nobres. Algumas versões diz coisas liberais, e coisas liberais são coisas que fazem diferença positiva na vida alheia. Se você projetar que você quer ajudar, que você quer contribuir, que você quer ser um diferencial, aonde você estiver, no seu trabalho, para os seus clientes, para os seus alunos, para a sua família, se você começar a projetar dessa forma, a probabilidade é que Deus vai se sensibilizar e vai te abençoar. Então, começamos assim: o nobre projeta coisas nobres, e por nobres atos deve perseverar, deve insistir, não deve desistir, não deve esmorecer. Mas Jesus também, como registrou Lucas, ele também nos estimula a iniciar qualquer projeto com um planejamento. E Jesus diz assim, olha aqui: pois quem começaria a construção de uma torre sem primeiro fazer os cálculos e depois verificar se tem dinheiro suficiente para completá-la? De outra forma, só poderia completar os alicerces e não completaria a obra. E todos os que vissem o que aconteceu iriam rir dele e dizer: estão vendo aquele sujeito ali? Começou aquela construção e ficou sem dinheiro para terminá-la. A metáfora é uma metáfora interessante, a parábola é uma parábola interessante, porque aqui Jesus já nos ensina a iniciar um ano sem ações atabalhoadas, ações que sejam planejadas, porque o Senhor Jesus Cristo quer que você conquiste, Ele quer que você seja vitorioso, Ele não quer que você faça as coisas sem um mínimo de planejamento. Depois, a partir do versículo 31, o cenário muda um pouco, porque já não se trata mais de construir, de edificar alguma coisa, não se trata de precisar de recursos, e sobretudo recursos financeiros, recursos materiais. No versículo 31, ele mostra outro cenário, é outro personagem, já não é mais alguém que está edificando uma torre, mas sim um rei que vai sair para uma batalha, e ele recomenda que, versículo 31, e qual é o rei que algum dia pensou em ir à guerra, sem primeiro sentar-se com os seus conselheiros e discutir se o exército de 10.000 homens é capaz de derrotar
os 20 mil homens que vêm marchando contra ele. E novamente, o Senhor Jesus, com a sua sabedoria, nos ensina a planejar. E esse ensinamento aqui é para você avaliar qual é o cenário, que recursos, que ameaças tem, que você deve se preparar para neutralizar. A essência aqui é uma essência inclusive utilizada nas grandes empresas, e eles chamam isso de planejamento estratégico. É você avaliar os recursos que você tem, o que você tem de fortaleza, e o que o cenário oferece de ameaças. E a Bíblia já ensinava, há 2000 anos atrás, o que hoje é chamado de ciência moderna da administração. A Bíblia já ensinava a gente a avaliar o cenário que a gente tem pela frente e como se preparar para ele. A Bíblia também ensina. Então 2016, queridos, será um ano muito bom, se você planejar coisas nobres e se você considerar todo esse cenário. Não será um cenário muito fácil, mas você tem quem? Você tem Jesus do seu lado. Você tem as boas notícias, e a boa notícia é que Ele estará ao seu lado todo o tempo. E se você fizer o que foi dito aqui, todos os dias, até aqui o Senhor tem me abençoado, até aqui o Senhor tem me ajudado, este é o dia que o Senhor fez. Eu tenho certeza que o seu planejamento será um planejamento de vitória. Amém? Então, só relembrando, para você não se esquecer, Isaías 41:10, você não precisa ter medo, porque eu sou o seu Deus, eu lhe darei forças, eu vou ajudar e manter você em pé, firme, com a minha vitoriosa mão direita. Queridos, nós estamos iniciando, no ano de 2016, eu e você, a construção de uma torre de 12 andares. Cada andar tem nome. O primeiro andar é janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. E lá o topo, o 12º andar, a gente chama de dezembro. E sabe o que eu espero? E eu tenho certeza que você espera também, que quando você chegar ao último andar, no 12º andar, o 12º mês do ano 2016, você possa vir aqui à frente e testemunhar das bênçãos que Deus fez na tua vida. Você possa testemunhar que foi um ano de conquista. Você possa testemunhar que foi um ano de vitórias. Você possa testemunhar que foi um ano de salvação na sua família. Você possa testemunhar que foi um ano de restauração de relacionamento na sua família. Você possa testemunhar que foi um ano de restituição para a sua vida pessoal, para a sua vida profissional, para a sua vida em geral. Foi um ano bom. É isso que nós queremos. Mas tem alguns pré-requisitos, que não basta só a gente planejar. Aliás, os grandes tratados de planejamento estratégico dizem que 70% dos planejamentos falham, não pela inteligência da estratégia, não pela falta de conhecimento de quem estabeleceu os planos, mas falham pela execução. Não há ação. Algumas pessoas, eu espero que aqui não aconteça isso, acham que metas, objetivos acontecem por força da gravidade. Não. Você tem que escrever, sim, como você fez no seu projeto de vida, mas você tem que agir. Você tem que começar a se movimentar para que isso aconteça. E para o cristão, para que esse edifício de 12 andares seja bem construído, existe alguns pré-requisitos. Para um projeto ser nobre, ele precisa ser embasado na palavra. Você deve subordinar o seu projeto a Deus. Você precisa ter fé. E você precisa orar. 3 coisas que você não deve esquecer para que o seu projeto dê certo. Você tem que planejar, claro, você tem que intentar,
você tem que escrever, mas é importante que a Bíblia faça parte da estruturação desse projeto. Que você tenha fé naquilo que você escreveu, que Deus vai conceder para você. E você não deve nunca se esquecer de orar. Bíblia, fé e oração. Essas três coisas tornam você um indivíduo vitorioso. Não se esqueça disso. Bíblia, fé e oração vai tornar você um vencedor. Então, um projeto nobre, ele sempre tem Bíblia, fé e oração. E se o seu projeto tiver Bíblia, fé e oração, você está atendendo um requisito da palavra. E eu gostaria de compartilhar, ele está lá em Filipenses, capítulo 2, verso 13. Filipenses 2, verso 13. E diz assim a palavra do Senhor: Paulo, inspirado, escrevia aos habitantes, aos cristãos de Filipos. Filipenses 2, 13. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Quando você estabelece objetivos, metas, planeja, idealiza coisas nobres, com base na palavra, naquilo que é ensinado na palavra, você tem fé que aquilo é possível acontecer, e você ora ao Senhor para que te dê sabedoria, te dê estratégias, te dê determinação, força para que isso aconteça. Acontece o que Paulo ministrava aos filipenses: porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar. Ao fazer desta forma, queridos, você não sofrerá de uma famosa síndrome que acontece com a maioria dos brasileiros. Chama-se síndrome de 31 de dezembro. Eu não sei se você sabe, mas muita gente no nosso país sofre da síndrome de 31 de dezembro. Como é que é essa síndrome de 31 de dezembro? É um sentimento de angústia que invade a pessoa quando ela faz uma contabilidade do ano que passou. E eu tenho certeza que muitos brasileiros, muitas pessoas, no dia 31 de dezembro começaram a fazer aquela contabilidade. O que eu fiz esse ano? O que eu conquistei esse ano? Aquilo que eu estabeleci o ano passado, o que efetivamente aconteceu? E aí ele descobre que o tempo passou, e com essa passagem levou com ele muitos desejos que povoaram durante parte do ano a mente dele. Ele queria ser promovido, mas não investiu o suficiente na sua formação e se frustrou. Ele queria as bênçãos de Deus, mas não investiu no banco celestial. Ele não leu a Bíblia, ele não exercitou a fé, ele não orou, portanto, lamentavelmente não teve as bênçãos que ele gostaria de ter. Ele investiu só migalhas. Dos 54 domingos possíveis que ele poderia estar na igreja, ele veio 1/3. Das oportunidades que ele teria de estar num culto de oração, ele não veio em nenhuma. E aí, quando faz a contabilidade, o que ele sente é esse vazio, essa angústia. Infelizmente, eu não conquistei absolutamente nada. Mas o cristão, ele não sofre da síndrome de 31 de dezembro. Sabe por quê? Porque todo dia é uma conquista e ele tem consciência disso. Todo dia ele sabe que até aqui o Senhor me ajudou. Todo dia ele sabe que é um dia que o Senhor fez e ele tem que se regozijar para esse dia. Ele tem que celebrar esse dia, porque ele viveu e o Senhor continua abençoando. Então, 2016, queridos, para você,
para todos nós, será o ano da vitória, será o ano só de resolução. E Filipenses 2,13 se cumprirá na sua vida. Eu vou ler na versão contemporânea, porque fica mais fácil de nós entendermos o que Paulo quis dizer para os filipenses. Versículo 13 na versão contemporânea. Essa força vem de Deus, um poder interior, um trabalho do próprio Deus em você, que resultará no prazer dele. É isso que Deus tem para você. Os seus objetivos, as suas metas, foi o Senhor que colocou no seu coração. Então você não deve, em hipótese alguma, negligenciar. Você deve agir. Você não deve procrastinar, ou seja, adiar. Se Deus colocou no seu coração para você começar segunda-feira, comece segunda-feira. Se Deus colocou no seu coração para você voltar a estudar, volte a estudar. Se Deus colocou no seu coração para você abrir um negócio, abra um negócio. Se Deus colocou no seu coração para você buscar uma nova oportunidade de emprego, comece a fazer isso, prepare o seu currículo, porque Deus vai cumprir o efetuar na sua vida também. O que você não pode é adiar. Não adie, não procrastine, porque é vontade de Deus aquilo que você está sentindo agora de fazer. Faça, comece segunda-feira. Amém? Não fique adiando. Existem alguns exemplos na Bíblia muito interessantes. Mas antes de falar do exemplo, eu tenho um provérbio árabe, eu até decorei, porque cheguei a usar várias vezes para exemplificar a importância da gente assumir compromissos e não arrumar desculpas. É um provérbio árabe que diz assim: quem quer fazer alguma coisa, encontra o meio. Quem não quer fazer nada, encontra uma desculpa. E eu sei que você quer fazer alguma coisa. Então, encontre o meio. E se você sentir dificuldade de encontrar esse meio, peça ao Senhor Jesus. Ele vai abrir os seus olhos, Ele vai descortinar a sua mente, e você vai ter a estratégia correta para fazer aquilo que você quer fazer, porque você já subordinou essa ação a Deus. Ter a intenção é um bom começo, mas se você não for avante, não vai se transformar num compromisso, não vai se transformar numa realidade. Alguns exemplos de pessoas citadas na Bíblia, ilustrações utilizadas na Bíblia, de pessoas que tiveram a intenção e saíram para fazer, agiram. Um dos exemplos que eu gosto de citar é o do filho pródigo. Se ele tivesse ficado só na intenção, ele jamais seria perdoado, ele jamais seria recebido pelo Pai. Se ele ficasse só se lamuriando, arrependido, mas se lamuriando, porque tem gente que se arrepende do que fez, e fica só reclamando, não age. É necessário agir. O exemplo do filho pródigo é bastante claro, está registrado lá em Lucas 15, a partir do verso 11, eu vou ler o verso 17, 18, para você entender a situação desse jovem. Ele tinha até aquele momento levado uma vida muito pródiga, tinha errado, os recursos tinham acabado, e agora ele passava a necessidade. E ele começa a refletir, lembrar o que acontecia na casa de seu pai, e a partir do verso 17 diz assim: e tornando em si, ou seja, pensando, refletindo, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. O jornaleiro era aquelas pessoas que trabalhavam por uma diária. Os diaristas do pai dele tinham abundância de pão, e ele passava necessidade. Verso 18: levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu perante ti. Levantar, queridos, é um verbo de ação. O rapaz transformou a intenção em resolução, se levantou. E algumas vezes nós precisamos fazer isso, se levantar, parar de se lamuriar. Nós estamos no terceiro dia, mas eu tenho certeza que você já ouviu, nesse terceiro dia do ano,
gente já se lamentando do ano 2016. Não precisa ir muito longe, é só você acessar as redes sociais, você só vê gente reclamando. Você sabe o que eu recomendo para os cristãos? Que você seja uma ilha de gratidão no mar de lamurientos. É isso que Deus espera de você, uma ilha de gratidão no mar de lamurientos, uma ilha de excelência no mar de mediocridade. Seja você diferente, porque você é cristão. Amém? Então levante-se e vai com o Pai, e reconheça que você tem agido de maneira inadequada, muitas vezes reclamando, se lamuriando, e reconheça que você tem que ser grato, porque Deus tem muitas bênçãos para você. Haja, comece a agir. O rapaz transformou a intenção em resolução, e nós também temos que transformar as nossas intenções em resolução, para a gente construir essa torre de 12 andares, e que essa seja uma torre forte, e que você chegue ao final de 2016 bem preparado para um ano muito melhor em 2017. Outro exemplo que eu gosto de citar também, que mostra essa sequência de passos de pessoas que eram determinadas, que planejavam e realizavam, está registrado pelos cronistas de Israel. São os passos de Salomão na construção do templo. O primeiro registro que eu gostaria de ler está em 1 Reis, primeiro livro de Reis, no capítulo 5, no verso 5. Diz assim: pretendo, pois, edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus, como falou o Senhor a Davi meu pai, dizendo: teu filho, que porém em teu lugar, no teu trono, ele edificará uma casa ao meu nome. Depois, se a gente for até Crônicas, segundo livro de Crônicas, no capítulo 2, no verso 1, diz assim: ora, resolveu Salomão edificar uma casa ao nome do Senhor, como também uma casa real para si. Então temos aqui duas situações, é uma cronologia, perceba aí. Pretendo, depois resolveu, saiu do campo da intenção e foi para o campo da decisão, resolveu. E aí, segunda Crônicas, capítulo 5, verso 1, a parte A: assim se completou toda a obra que Salomão fez para a casa do Senhor. Você quer mudar a sua vida em 2016? Você quer que seja um ano melhor do que 2015? Tem que começar a agir. A gente tem que esquecer este ano 2015, parar de se lamuriar e entender que nós não dependemos de governo, nós não dependemos de superiores hierárquicos, nós dependemos do nosso Senhor Jesus Cristo. E se você depositar a sua vida nas mãos deles, certamente estará bem cuidada. Amém? Então, para quem quiser mudar algo na vida em 2016, tem que começar assim. Primeiro, tenha a intenção, inicie e acabe, não pare pelo meio. Ao longo da minha vida como profissional de recursos humanos, eu entrevistei muitas pessoas que tinham no seu currículo, por exemplo, ele colocava lá, inglês básico. Aí eu perguntava algumas vezes: poxa, mas você é candidato a um cargo que exige uma fluência no idioma inglês? Por que só o básico? Ah, porque eu desisti. Então começou o curso e desistiu. Também me deparei com muita gente que tinha iniciado os seus cursos de especialização e parou no meio. E você certamente, eu sei que não é o seu caso, mas você certamente já encontrou um monte de gente que iniciou um regime em janeiro, mas que não chegou, uma dieta, né? Não chegou até março com ela. Você certamente já encontrou gente também que fez matrículas em academias, mas não chegou a cumprir, inclusive, os dias que ele pagou, essa pessoa pagou, desistiu. Ao longo dessa minha vida profissional, eu também algumas vezes perguntava às pessoas qual que era
o ponto forte dele, uma qualidade que essa pessoa tinha e que ela se orgulhava. Então é normal as pessoas dizerem: olha, eu tenho iniciativa. Cansei de ver pessoas cheias de iniciativas, mas a grande maioria delas não eram finalizadores, não eram realizadores, eram pessoas que começavam sim projetos, mas nunca terminavam. O que o Senhor espera de você em 2016 é que você seja uma pessoa que tem intenção, que inicie, que acabe aquilo que você estabeleceu como meta. Deus espera isso de você e quer te abençoar para que você seja uma pessoa finalizadora, uma pessoa realizadora. O Senhor Deus gosta de pessoas realizadoras. O Senhor quer pessoas vencedoras e não perdedores. E Ele quer transformar você num vencedor. Só que você tem que crer, você tem que utilizar a palavra, você tem que ter fé e você tem que orar. Se você tiver a intenção, se você tiver um projeto, se você, como ensina a palavra, o nobre projeta coisas nobres e por nobres atos persevera. Então, se você planejou algo nobre, pode ter certeza que nesse trajeto, do início do projeto até o final, Deus estará com você. Você não estará só. E a palavra dele sempre terá um elemento de motivação, um estímulo. Nosso Deus espera de você ação e bom ânimo. Lá no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, diz assim: tenham um bom ânimo, porque eu venci o mundo. E Ele espera que você vença essas pequenas adversidades que aparecem no seu caminho. Jesus venceu o mundo, e essas pequenas adversidades, Ele espera que você tirem de letra. Sabe por quê? Porque Ele está ao seu lado, você não está só. Está escrito aqui na palavra dele, nós não estamos só. Mateus 28, 20, diz assim: eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Você não está sozinho. Então tenha certeza que nesse intento, por mais ousado que seja, por mais difícil que possa parecer para você, Deus está ao seu lado. Você só precisa ter fé, você só precisa crer. Deus quer que você conquiste a vitória e se mantenha vitorioso. Ele sente prazer nos seus filhos sendo vitoriosos. Agora, o contrário do inimigo das nossas almas. O inimigo das nossas almas, ele deseja vê-lo prostrado e derrotado. O inimigo das nossas almas se alimenta de lamúrias. Enquanto mais você reclamar, mais você alimenta ele. Então, você não deve reclamar, você deve celebrar as bênçãos que Deus tem colocado na sua vida. E a palavra até aqui nos ajudou. O Senhor é uma maneira de celebrar, é uma maneira de reconhecer a grandeza de Deus. Como cristão, você deve escolher andar vitorioso. Você pode escolher ser perdedor, mas eu recomendo que você, como cristão, escolha ser vitorioso. Eu me lembro de uma ilustração. Eu gosto muito de ilustrações. Sempre que leio, procuro transformar aquelas palavras, aqueles textos em imagem na minha mente. Eu me lembro de ter lido um livro, faz muito tempo, um livro de um autor americano, um autor chamado Richard Nelson Bowles. Ele escreveu um livro de título inusitado. O título do livro é De Que Cor é o Seu Paraquedas? E nesse livro, ele conta uma história que ficou muito nítida na minha mente. Eu nunca me esqueci, apesar do tempo que já faz desta leitura, mas eu nunca me esqueci. Ele contava de um garotinho que ia passar férias no interior, na casa dos avós. E nessa região onde os avós moravam, tinha um grande lago. E ele gostava de ir até as margens do lago e ficar observando a movimentação. Alguns banhistas. E teve uma ocasião, durante o período de férias em que esse menino passava na casa dos avós, houve, lamentavelmente, um acidente. Numa tarde de muito vento, o lago revoltoso, formou algumas ondas,
e um homem se afogou e morreu. E o garotinho foi para casa e contou ao avô e falou: vovô, o lago matou o homem. E o avô explicou que não foi o lago que matou o homem, foi a imprudência do homem que fez com que ele morresse. E o avô deu uma lição para aquele garoto e disse que tinha 3 coisas que, se você soubesse, você jamais seria morto por qualquer lago revoltado ou por qualquer turbulência. Ele disse o seguinte: olha, para você vencer o lago, você precisa nadar. E nadar é um sincronismo entre pernas, braços e respiração. Eu nunca me esqueci disso. Braços, pernas e respiração. Se você manter isso sincronizado, você vence o lago profundo, você vence eventualmente a revolta provocada no lago pelo vento. Braços, pernas e respiração. Eu fiz uma vez uma analogia com a nossa vida. Os rios que nós atravessamos, os lagos profundos que nós temos que atravessar, nós temos que ter braços, pernas e respiração. Na vida espiritual, podemos dizer o seguinte, que a Bíblia são as pernas, ela nos dá sustentação, ela nos dá equilíbrio, que a fé é a respiração. Nós não conseguimos, como cristãos, viver sem fé. A vida do cristão é um exercício contínuo de fé. E se você não exercita a sua fé, você não respira. Então, a fé é a respiração. A Bíblia são as pernas. A fé é a nossa respiração. E o braço é a oração, porque é o braço que faz a gente avançar no lago. Você não consegue avançar se você não movimentar os seus braços. Braços, pernas e respiração. Bíblia, fé e oração. Se Bíblia, fé e oração fizer parte da sua vida, então Isaías 43:2 será uma realidade na sua vida. E eu vou ler para você o que está registrado em Isaías 43:2. Em Isaías 43:2 diz assim: quando você passar por águas profundas, eu estarei ao seu lado. Quando tiver de atravessar grandes rios, eles não o encobrirão. Sabe por quê? Porque existe Bíblia, fé e oração na sua vida. E você sempre estará acompanhado de Deus. As águas revoltosas não vão te encobrir. E você não vai se afundar nas águas profundas, porque você tem Deus ao seu lado. Então a promessa, queridos, para 2016 para você, para esses próximos 363 dias, né, porque esse ano tem 366, já se passou 3, sobraram 363, ou seja, sobrou 8.712 horas. Se você dedicar algumas dessas 8.712 horas para leitura, para oração, para exercitar a sua fé, então você terá um ano abençoado. E as promessas de Deus serão uma realidade na sua vida. E eu gostaria de finalizar aqui deixando uma passagem bíblica para você pensar, para você refletir e para você tomar posse dela. Está em Josué, capítulo 21, o verso 43 até o 45. Eu vou ler para você. Livro de Josué, capítulo 21, versículo 43 e 45. Diz assim: assim o Senhor deu aos israelitas toda a terra que tinha prometido sob juramento aos seus antepassados, e eles tomaram posse dela e se estabeleceram
ali. O Senhor lhes concedeu descanso de todos os lados, como tinha jurado aos seus antepassados. Nenhum dos seus inimigos pôde resisti-los, pois o Senhor entregou a todos eles em suas mãos. De todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas falhou, todas se cumpriram. Tome posse disso. Amém? Aqui é o relato do momento em que os israelitas entram na terra prometida. Era a promessa de Deus se cumprindo. Agora, a história do israelita é muito interessante, porque tem 3 estágios. E algumas vezes, esses 3 estágios são uma realidade de nossa vida. Por exemplo, o primeiro estágio da história dos israelitas foi quando eles estavam escravos no Egito. Eram escravos. O segundo estágio é quando eles vão para o deserto. Já estavam livres, foram para o deserto, mas estavam com medo. E o terceiro estágio era a terra prometida. Queridos, nós já passamos pelo Egito, nós já estamos libertos, mas existem alguns cristãos que insistem em ficar no deserto, quando nós temos a terra prometida à nossa frente. Sei que algumas vezes acontece de enfrentarmos o deserto, mas a gente sabe que depois do deserto tem a terra prometida. Se 2015 foi o deserto para você, 2016 será a terra prometida. Creia dessa forma, porque o Senhor quer que você vá para a terra prometida. Ele quer que 2016 seja o ano da vitória. Sabe por quê? Porque nós já somos mais que vencedores. Paulo, quando escrevia aos Romanos, no capítulo 8, no verso 37, diz assim: porém em todas as coisas somos mais que vencedores por Cristo Jesus, aquele que nos amou. O Senhor quer que nós sejamos pessoas de ânimo, de vontade, de energia. Segundo Coríntios, Paulo, quando escrevia aos habitantes de Corinto, segundo Coríntios capítulo 4, versículo 16, diz assim: portanto, não estamos desistindo. Como poderíamos? Ainda que por fora pareça que tudo está acabando, por dentro, onde Deus está criando uma nova vida, não há um só dia em que a sua graça reveladora não se manifeste. Ou seja, ainda que por fora eu pareça cansado, ainda que a situação seja uma situação quando todos olham e entendam que aquilo é uma derrota, você internamente tem a certeza que o que está dentro de você é maior do que aquilo que está fora. E se você crer assim, você terá um ano 2016, um ano de vitória, porque Deus convida você à terra prometida em 2016, que é um ano de vitória para a sua vida, mas você precisa abandonar o deserto, e abandonar o deserto significa: tome posse da sua bênção, saiba nadar, ou seja, exercite a sua fé, exercite a palavra, ore, pare de reclamar, pare de ser medroso. O Senhor Deus deu a todos os seus filhos um espírito de coragem e não de covardia. Pare de adiar. Resumindo, tenha fé, ore e leia a Bíblia. Um dos exemplos interessantes, que impede muitas vezes nós de entrarmos nessa terra prometida, está registrado na própria história do povo hebreu. Em Êxodo 15, verso 24, eu vou ler uma passagem do verso 22 para os irmãos entenderem. Depois Moisés conduziu os israelitas desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. Ali andaram 3 dias. 3 dias eles andaram. Então o povo murmurou contra Moisés e disse: o que havemos de beber? 3 dias, apenas 3 dias que eles tinham sido libertos do cativeiro dos egípcios, já tinha gente murmurando.
Nós estamos no terceiro dia do ano, e eu espero que você não esteja murmurando, que você esteja sim agradecendo, porque o Senhor Deus vai estar com você todos os dias do ano 2016, e você terá sim vitória, será um ano de vitória. Agora, eu gostaria, para a gente encerrar, enquanto o grupo de louvor sobe, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Você vai ler comigo, mas vai fazer uma leitura pessoal. Vamos personalizar a leitura. Lá no livro de Josué, no capítulo 21, no verso 43 até o 45, vamos personalizar essa promessa. Quando você encontrar, diga amém. Pelo jeito ninguém encontrou ainda, né? Livro de Josué. Então, faz parte dos primeiros livros da Bíblia. Livro de Josué, capítulo 21, 43, 45. Enquanto o grupo de louvor se prepara para uma nova história, vamos ler de maneira personalizada. O Senhor deu a você, diga o seu nome, tá bom? Leia, num discurso interior, não precisa pronunciar, mas assuma que é para você. O Senhor deu a você toda a terra que tinha prometida sob juramento, e você tomou posse dela e se estabeleceu ali. O Senhor concedeu descanso a você de todos os lados. Nenhum dos seus inimigos pôde resistir-lhe. De todas as boas promessas do Senhor a você, nenhuma delas falhou, todas se cumpriram. Em 2016, no final de 2016, que você possa orar dessa forma: o Senhor deu a mim toda a terra que tinha prometido, toda a sorte de bênçãos que Ele prometeu, ou que está na sua palavra, ou que os profetas me disseram. Tudo isso eu tomo posse, tudo isso aconteceu, tudo isso se estabeleceu. Eu vou ter sim descanso, e os meus inimigos não vão se sobrepor, porque nenhum desses inimigos pode resistir àquele que está ao meu lado. Todas as boas promessas em 2016 aconteceu e acontecerá, nenhuma delas falhou. Que você possa chegar ao final de 2016, quando você terminar o último andar, o último piso da torre de 12 andares, o mês de dezembro, você possa testemunhar. Não deixe de testemunhar, porque testemunhando você prepara o caminho para que 2017 seja outro ano mais abençoado ainda. Amém?